Essa caixinha aqui eu ganhei de madrinha, que eu fui madrinha de um casal de amigos, eu e meu esposo, nós fomos padrinhos deles em 2022. E aí eu comecei a usar essa caixinha aqui pra guardar as minhas cartas. E eu vou contar pra vocês agora testemunhos sobre essa carta, sobre essas cartas que eu escrevi pra Deus, tá bom? Oi, tudo bem? Eu sou a Casey. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Já faz um tempo que eu não apareço por aqui, mas eu voltei. Pelo menos eu acho que eu voltei. Não sei ainda como é que vai ser aqui esse canal. Mas hoje eu vim contar pra vocês um testemunho de algumas orações que eu fiz para o Senhor em carta e ele respondeu, tá bom? Aqui eu tenho a minha caixinha que eu faço cartas pro Senhor e eu coloco aqui dentro. E o Senhor, ele respondeu algumas cartas que eu escrevi para ele. E eu creio que esse vídeo vai alcançar quem tá precisando de uma resposta do Senhor, quem tá precisando exercitar a fé para com Deus e creia no Senhor que ele responde. Ele responde orações específicas, ele responde cartas, ele responde pensamentos, ele responde sentimentos, ele dá sinais. Ele é um Deus de sinais também, tá bom? E eu creio que o Senhor vai entrar através desse vídeo aí na sua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar, te guardar e proteger em toda a sua jornada, a sua caminhada com Cristo, amém? Vamos lá? Eu separei aqui duas cartas que o Senhor, ele respondeu. Duas orações que eu fiz pro Senhor em carta e ele respondeu. E eu vou contar pra vocês aqui quais foram os meus pedidos pelo Senhor, como que eu escrevi a carta e o que ele já respondeu, o que ele já abençoou. A primeira carta, eu tenho várias cartas aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem duas na mesa e aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco cartas aqui. Cinco aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cartas que eu já escrevi pro Senhor nessa caminhada com o Senhor. É claro que a gente pode escrever quantas a gente quiser, mas essas foram as cartas que eu senti no meu espírito em escrever, né? Tem uma carta que eu escrevi em 2017, 2018, mas foi quando eu tava no Ministério de Intercessão, numa outra igreja, qual a líder pediu pra gente escrever uma carta pra Deus. E aí eu escrevi aquela carta pro Senhor ali. Só que o testemunho que eu quero contar aqui é sobre essa carta específica, essas duas cartas em específico que eu escrevi pra Deus e o Senhor, ele respondeu grandiosamente, amém? Eu começo escrevendo a minha carta assim: Pai, obrigada pela minha família, louvo ao Senhor pela minha vida, pela vida de cada um. Muito obrigada pela minha... eu coloquei aqui, louvo ao Senhor pela vida de cada um. Muito obrigada pela minha casa, que eu moro hoje, que é em cima da casa dos meus pais. Obrigada por cada móvel, obrigada pela minha saúde. E comecei a agradecer ao Senhor por coisas que ainda não tinham acontecido, né? E aí eu coloquei, obrigada pelo nosso alimento, obrigada pelo serviço do meu esposo, obrigada pelo meu canal do YouTube, que eu estava gravando vídeo, mas não tava, eu tô meio assim, né, ainda com o YouTube. E aí eu coloquei, obrigada pela salgaderia dos meus pais, né, que meus pais têm uma salgaderia aqui na garagem de casa. E aí eu comecei aqui a colocar o Senhor, as minhas petições pra ele, né. Eu pedi pro Senhor entrar com providências em algumas áreas específicas da minha vida, na minha área financeira e tudo mais, né? E aí eu coloquei aqui, Senhor, eu quero pedir para o Senhor abençoar o meu esposo com uma promoção no emprego ou tirar ele dessa empresa e colocar ele em um lugar melhor. Porque ele estava num lugar que estava deixando ele muito exausto, saturado dessa palavra. Ele chegava em casa mal, eu via meu esposo mal e eu tava me sentindo mal de ver ele mal, por mais que ele não trazia, ele nunca foi de trazer problemas do serviço pra casa, ele tava muito mal e eu tava ficando muito mal por ele estar mal. Eu falei assim, né, colocar ele, tirar ele dessa empresa, né, ou promover ele nessa empresa ou colocar ele em um lugar melhor.
que ele venha receber, que ele receba mais. Aí eu coloquei aqui, eu fui ousada, viu? Porque meu esposo estava recebendo um valor, era um pouco mais de um salário mínimo, era mais de um salário mínimo na época, era CLT. E abençoe o meu canal do YouTube, né? Que ele não, que meu esposo venha ganhar mais de X valor por mês, eu coloquei aqui. Abençoe o meu canal, que ele cresça muito e que ele receba mais de X valor também por mês. E apresentei mais algumas coisas ao Senhor em relação à saúde. E eu falei, cure o joelho do meu esposo. Eu coloquei o nome do meu esposo, tá? Cure o joelho do Diego. Que tenhamos um carro novo, nos dê livramento. Aí eu falei, nos guarde, Senhor. Pedi dons espirituais, dom de discernimento. Eu queria dom de intérprete, né? Nessa área espiritual também. E aí eu pedi mais algumas coisas pro Senhor aqui, em relação a estudos, né? E essa carta eu escrevi no dia 13/8 de 2024. Aconteceu, eu escrevi essa carta em agosto. Quando foi em novembro, o meu esposo recebeu uma proposta para trabalhar como PJ, prestando serviços para uma empresa na mesma área que ele atua, que ele estudou, que ele cursou, e que ele ia receber R$ 500 menos do que eu tinha colocado na carta. E eu fiquei na dúvida, será que é o Senhor que tá abençoando? Será que é o Senhor que tá respondendo? Porque eu fiz uma oração específica, mas amém. E aí eu falei, amor, vai porque você não tá se sentindo bem nesse lugar. E aí eu deixei nas mãos do Senhor, apresentei também, né? E eu fiquei com meu coração um pouco assim, não apertado, mas não com dúvida também, mas foi tipo, será? Foi uma dúvida, talvez, pode ter sido. E aí, passou-se o tempo, o meu esposo trabalhando lá. Nesse meio tempo, meu esposo, ele fez a cirurgia do joelho, que eu orei pra Deus curar o joelho do meu esposo. Ele tava com ligamento, ligamento rompido do joelho. E o Senhor preparou para que fosse feita cirurgia. Meu esposo tinha convênio nessa época, né, que era convênio da empresa que ele trabalhava, de CLT. E aí foi tudo providenciado pelo Senhor, porque o Senhor podia fazer sim um milagre, curar. Poderia sim fazer um milagre, mas o Senhor, ele quis agir e atuar através dos médicos. E o meu esposo foi curado. Em novembro mesmo ele fez a cirurgia. Em novembro ele recebeu a proposta desse novo emprego, né? E aí tem uma outra carta que eu escrevi aqui. E eu agradeci também pelos livramentos, que eu pedi pro Senhor nos dar livramentos. O Senhor nos livrou muito nesse ano de 2024 também. E aqui é outra carta que eu fiz já no dia 7. A primeira carta foi dia 13/8. Essa segunda carta, que o Senhor já nos concedeu bênçãos, foi no dia 7/5 de 2025. Aqui eu coloquei que eu escrevi aqui, né? Senhor, eu não quero que meu esposo viaje muitas vezes, porque esse emprego que ele tava era um emprego que tava viajando muito. Ele ia pra estados, né? A gente mora em São Paulo e ele ia pra Minas Gerais, ele foi pro Mato Grosso, ele foi para o interior de São Paulo, que é Lençóis Paulista. Não, ele foi pro interior, agora não tô lembrando qual cidade específica do interior. Mas ele foi perto de Lençóis, né? Ele foi pra esses lugares e estava sendo bom, estava sendo bom porque era algo que o Senhor preparou, que eu creio que foi o Senhor que preparou. Mas eu não estava muito satisfeita por causa dessas viagens. E aí, ele teve vezes que ele ficou 15 dias, 14 dias fora, direto. Teve algumas vezes que ele ficou 3 meses fora, mas ele ia toda segunda-feira e voltava sexta-feira. Então, ele ficava só final de semana em casa. Então, ele ficava só final de semana em casa por 3 meses, foi assim. Teve vezes que... Tem uma vez que ele teve que viajar para o Mato Grosso, ele ficou, acho que foi 2 semanas também, lá no Mato Grosso, longe, foi de avião, muito distante da gente, né? E eu ficava com aquele, ai, Senhor, né? Não queria que meu esposo trabalhasse viajando, entra com providência. E aí eu fui escrever uma carta, aí eu coloquei que meu esposo não viaje muitas vezes por períodos longos, igual dessa vez. Que ele viaje, que seja por períodos curtos, de 2 a 3 dias. E depois eu coloquei aqui, eu não sei qual carro meu esposo quer, mas que dia 22 de outubro ele consiga comprar. E aí, eu falei que queria fazer a festinha das crianças aqui. A festinha das crianças eu não fiz, mas eu fiz um bolinho pra minha filha, que era o sonho dela ter uma festinha. A gente se reuniu e fez um bolinho pra ela também, ano passado, né? E aí,
Eu coloquei aqui, obrigada pelo carro novo, né? No dia 7/9, eu coloquei obrigada pelo nosso carro novo. E dia que eu tinha pedido pro senhor aqui, né? Que tenhamos um carro novo, porque a gente tinha um Corsinha, né? Em agosto eu coloquei que tenhamos um carro novo. E aí, em maio, eu coloquei que dia 22 de outubro tenhamos um carro novo. E essa carta foi do dia 7/5 que eu escrevi. O carro novo veio dia 22, eu acho, de junho de 2025. O Senhor, ele abençoou e deu as providências, as condições financeiras para que a gente conseguisse comprar o nosso carro novo, né? Dentro das nossas condições, das nossas possibilidades. Não é um carro zero, não é um carro do ano, mas é um carro novo. Perto do nosso que a gente tinha, é um carro novo, é um carro bom. A gente tinha um Corsinha 98, se eu não me engano, e era um carrinho velho, era um carrinho que a gente comprou com o senhor também proveu aquele carro pra gente, mas era um carrinho velho. A gente ficou desde 2020 com aquele carro e em 2025 a gente trocou, então a gente ficou 5 anos, 6, com o carro mais ou menos, né? E o senhor abençoou e deu as condições financeiras, proveu para que a gente tivesse esse carro novo, né? E aí, o que acontece? Eu fiz essa carta pedindo pro Senhor que meu esposo não venha trabalhar viajando muito, né? E aí, na outra carta, eu tinha colocado que ele receba mais de X valor por mês. E quando foi a última viagem que meu esposo fez foi em agosto, que foi por 14 dias, se eu não me engano. Ele ficou 14 dias fora. E aí, quando foi em dezembro, o meu esposo recebeu uma proposta para trabalhar em uma empresa, como PJ também, só que é uma empresa muito boa, onde ele ia prestar serviços, mas ele tinha um contrato com essa empresa, no qual ele ia ter muitos benefícios de CLT, gente, muitos benefícios de CLT, no qual o total do valor que ele ia receber foi o triplo do que ele recebia trabalhando de CLT. E praticamente quase o dobro do que eu pedi aqui na minha carta. Eu coloquei que o meu esposo ganhe mais de X por mês. E o Senhor abençoou. E hoje o meu esposo trabalha numa empresa abençoada, para honra e glória no nome do Senhor Jesus. O meu esposo ganha mais do que o valor que eu coloquei aqui por mês, para honra e glória do Senhor Jesus. E o Senhor honrou. O Senhor curou meu esposo, que eu pedi a cura do joelho. O Senhor abençoou a gente com o carro. O Senhor abençoou meu esposo com o emprego. A gente com o emprego do meu esposo. E o Senhor está entrando com providência. Eu coloquei aqui também para que o Senhor abençoasse o meu canal no YouTube, porque eu quero trabalhar com o YouTube, com a internet. Ainda não aconteceu, por quê também? Porque eu não posto muito, eu não sou de ficar postando muito, também às vezes eu me frustro com a quantidade de visualizações que tem, eu acho que não tem ninguém me assistindo, mas aí eu lembro que se uma pessoa só estiver sendo alcançada pelos vídeos, grande festa no céu, eu acredito nisso, né? E o que eu quero dizer pra vocês aqui, façam cartas para o Senhor, façam cartas específicas para Deus, escrevam cartas para nosso Pai. Cartas são formas de oração, só que tá escrita, formas de oração escritas. O Senhor, ele trabalha através de sinais, o Senhor trabalha através de coisas simples, extraordinárias, do ordinário também. Diz aqui, o Senhor, ele nos deu recursos. Ele nos deu recursos para conseguirmos comprar o carro. Ele nos deu recursos para que o meu esposo, capacitação para o meu esposo se preparar para que ele pudesse estar nessa empresa agora, nessa que ele está. Uma empresa muito boa. O Senhor, dentro dessa carta, dessa primeira carta, para o dia de hoje, o tempo é de mais de um ano. Não foi assim. Não foi algo extraordinário. Foi sim extraordinário, né? Porque nossa Deus é grande. Não foi algo, eu posso dizer para vocês, não foi algo que foi instantâneo, foi no rápido, não. Aconteceu
dentro do templo do Senhor, através da minha ação de fé, do meu ato de fé, que foi escrever a carta. O Senhor agiu, o Senhor entrou com providência, o Senhor, ele usou da minha fé, do meu ato profético, para trabalhar em cima daquilo que eu tinha pedido para ele. E se não fosse da vontade do Senhor, não ia acontecer nada disso daqui. Tudo o que aconteceu foi porque foi da vontade de Deus. É claro que isso vai acontecer as coisas que forem da vontade do Senhor. Mas não foi, eu quero dizer para vocês que não foi rápido. Eu tenho muitas cartas aqui que ainda não foram respondidas. Muitas cartas aqui de 2017 que não foi respondida ainda. Cartas de janeiro de 2025 que ainda não foi respondida. E cartas aqui que ainda não foram respondidas pelo Senhor. Mas eu creio que o Senhor vai responder. Porque assim como ele respondeu as outras, ele também vai responder essa. Só que não é algo instantâneo, não é algo que eu vou escrever agora e o Senhor vai me dar agora, né? Eu tenho que entender o tempo do Senhor, o Kairos de Deus, o tempo de Deus, né? E o tempo do Senhor foi dentro desse tempo, dessa primeira carta, que foi dia 13 de agosto de 2024, agosto de 2024, para o dia de hoje, para a promessa se cumprir no dia de hoje, levou mais de um ano, mais de um ano. O Senhor nos deu a providência para comprar o carro. O Senhor abençoou o meu esposo para estar trabalhando ali na empresa de CLT, para conseguir fazer a cirurgia do joelho. O Senhor preparou e capacitou o meu esposo naquela empresa que ele estava de PJ, que o Senhor abriu a porta. Ali foi uma capacitação que o Senhor preparou ele. Então, dentro dessa empresa, até o dia de hoje, o Senhor capacitou e preparou para que nós pudéssemos estar vivendo o que estamos vendo hoje, amém? Então, eu quero dizer para vocês, conversem com o Senhor, façam cartas para o Senhor, orem a Deus, jejuem, busquem a palavra do Senhor, amém? E é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado, que tenham edificado a fé de vocês de alguma forma, e até o próximo vídeo, beijinhos, tchau!